Angola é um país localizado na costa ocidental da África Central. Banhado pelo Oceano Atlântico, é um dos países africanos cuja língua oficial é o português, por causa da presença lusitana durante o período colonial iniciado a partir do século XV. Porém, também existem no país outros grupos falantes de línguas de origem banto. A capital angolana é Luanda, e a população total do país supera os 30 milhões de habitantes. O país possui uma economia que gira em torno da agricultura, extração de metais preciosos e petróleo, dentre outros, o que torna o país uma das maiores potências econômicas da África. Angola é um país com uma diversidade religiosa bastante elevada, mas com o predomínio do catolicismo, além das religiões preservadas pelos povos originários das diversas regiões do país. Mas a história da Angola é muito mais antiga. Dentre os povos mais antigos a habitar em Angola, podemos citar os povos de origem banto, como os Bakongos e também os Khoisans, que eram grupos compostos por caçadores-coletores. Mas é no século XIII que um importante reino se formou naquela região, o Reino do Congo, com a capital em Mbanza, atual São Salvador. E era um reino que exercia uma poderosa influência sobre os outros reinos como Matamba, Kakongo e Nigoyo, que pagavam tributos ao Reino do Congo. No século XVI, a relação do rei do Congo, batizado de Dom Afonso I, com Portugal, era de muitas trocas comerciais, sobretudo baseada na troca de escravizados por armas. Armas essas que eram usadas nos conflitos entre o Reino do Congo e os seus inimigos vizinhos, que utilizavam tais armas para capturar mais prisioneiros. Nesse comércio de escravizados que abastecia a América colonial. Contudo, com a morte do Dom Afonso I, há uma disputa no trono do Reino do Congo, que acabou enfraquecendo o reino, fato que favoreceu a invasão dos Jagas, temidos guerreiros. No século XVII, uma figura feminina se destacou na região, Nzinga Mbandi, que já falamos em outro vídeo. Rainha do reino Nidongo e de Matamba, que conseguiu durante várias décadas resistir às investidas portuguesas às terras angolanas. E foi somente após a morte da rainha Ginga, como era conhecida, é que os portugueses conseguiram estabelecer o controle sobre Angola e dominar de forma mais efetiva a região. Estima-se que aproximadamente 2 a cada 3 pessoas escravizadas que vieram para o Brasil durante o período colonial tiveram como ponto de partida a região de Angola. Portanto, culturalmente falando, o Brasil possui muita proximidade com Angola. Caso desejemos conhecer nossa história, precisamos olhar mais para Angola do que para Portugal. Angola chegou a ser ocupada por holandeses entre 1641 e 1648, que acabaram sendo expulsos por tropas luso-brasileiras, num conflito cuja maioria dos soldados partiram do Brasil, liderados por Salvador de Sá e Benevides. No que diz respeito às fronteiras atuais de Angola, os acordos de delimitação territorial foram feitos, sobretudo, entre portugueses e alemães, no contexto da Conferência de Berlim, que definiu os parâmetros de neocolonização dos territórios africanos e asiáticos no século XIX, por parte das potências europeias da época. As relações escravistas estabelecidas pelos portugueses sobre os povos tradicionais de Angola levaram a vários movimentos de revolta, fugas e formação de quilombos nos locais mais isolados, que são comunidades de pessoas que fugiam da escravidão para ter uma vida livre. A escravidão só foi definitivamente abolida no território angolano em 1878. No Brasil, para você ter uma ideia, a escravidão só foi abolida 20 anos depois. No início do século XX, a Angola recebeu uma quantidade enorme de pessoas brancas, entre degredados, pessoas voluntárias imigrantes de regiões como Brasil e Açores, que vão, principalmente,
com o objetivo de ocupar cargos de relevância na administração colonial local. E vai ser no início do século XX, sobretudo no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, que os movimentos pró-independência ganham força por quase toda a África. E em Angola não foi diferente. 3 movimentos se destacaram: o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, o FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, e o UNITA, União Nacional para a Libertação Total de Angola. O MPLA, formado da junção do Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola, PLUA, e do Partido Comunista de Angola, se tornou a principal força política na luta contra o colonialismo e teve Agostinho Neto, Mário Pinto de Andrade e Viriato Cruz como principais destaques no momento de formação do partido até a independência. Só para contextualizar, Portugal, à época, era liderado pelo ditador Antônio Salazar, que já vimos muitas vezes aparecer por aqui. Ele acabou sendo destituído do cargo em 1974, após a Revolução dos Cravos, como ficou conhecido o movimento que pôs fim à ditadura portuguesa. Então, voltando, em 1959, Portugal mandou a Angola a sua Polícia Internacional de Defesa do Estado, o PIDE, escalando a repressão contra os opositores. Prenderam mais de 50 pessoas, o evento ficou conhecido como Processo dos 50, mas o MPLA contava com apoio de movimentos de países vizinhos, como o PAIGC, partido que liderou a independência da Guiné e de Cabo Verde. Também houve apoio de movimentos supraterritoriais marxistas de países europeus como da União Soviética e Iugoslávia. Cuba também enviou soldados na década de 1960 para apoiar a independência em Angola. Houve uma tentativa do MPLA em se juntar à União das Populações de Angola, UPA, sediada no Congo belga, fundada por emigrantes angolanos e liderada por Roden Roberto, de origem bakongo, mas não houve sucesso nessa união. A UPA deu origem posteriormente à FNLA. É importante citar que entre 1960 e 1962, várias nações africanas, sobretudo colonizadas pela França, conquistaram a independência, e Portugal se mantinha inegociável, o que acirrou os movimentos armados, tensionando ainda mais as relações entre os movimentos pela independência e a Polícia Internacional Portuguesa, o PIDE. Portugal, em 1961, numa tentativa de apaziguar os ânimos em Angola, pôs fim ao Código do Indigenato, que, dentre outras coisas, pregava a assimilação cultural dos locais ao que determinassem os portugueses. Em tese, esse código era um destruidor de culturas, mas o fim do código não fez recuar o ímpeto dos revolucionários que lutavam pela independência. Apesar de ter havido tentativas de unificar os movimentos pela independência, na década de 1970 continuaram a atuar de maneira separada. O MPLA concentrava-se em Cabinda, FNLA ao norte de Angola e a UNITA concentrava forças no leste do país. Em seguida, os 3 movimentos acertaram a partir de 1974 um cessar-fogo com os portugueses, mas foi com o fim da ditadura em Portugal em 1974 que ficou mais fácil estabelecer um acordo pela independência. E a partir de 1974 também houve um período de transição, até que em 11 de novembro de 1975, o MPLA, liderado pelo médico e poeta Agostinho Neto, proclamou a independência, rapidamente reconhecida por Portugal. Uma curiosidade é que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência angolana. O MPLA adotou a linha marxista-lenista no governo, com enorme proximidade ao bloco socialista da época, lembrando que essa independência estava inserida no contexto da Guerra Fria, época em que o mundo se dividia entre quem apoiava os Estados Unidos, que era um país ultracapitalista, e quem apoiava a União Soviética, socialista comunista. A Angola foi um dos vários países africanos que se alinharam ao bloco socialista após a independência.
Mas os anos seguintes em Angola não seriam fáceis. O MPLA entrou em conflito com partidos adversários e uma guerra civil devastou o país nas décadas seguintes. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Bem, pessoal, é isso. Essa daqui foi a parte 1 da nossa história sobre a Angola. Sim, temos muita, mas muita coisa e também vai dar muito trabalho para editar. Então, se você puder ajudar com seu like e com a sua inscrição, eu agradeço bastante. Nos ajudem aí a continuar crescendo, tá bom? Eu peço desculpa pela nossa ausência nos últimos meses. A gente andou bem ocupado aqui, eu e o Thiago. Nós dois somos professores e vocês sabem como a nossa vida é bem atribulada. Mas é isso aí. Muito obrigado por tudo. Redes sociais estão na descrição do vídeo. Curte, compartilha, comenta e se inscreve. Não esqueça de deixar o seu like e também a sua inscrição para somar aqui com a gente e continuar compartilhando e crescendo para a historização da África. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!